Mas e o curso de Ciências Sociais que você fazia ao mesmo tempo? Ele era... Então, daí eu comecei em 78, curso de Ciências Sociais, mas também comecei a trabalhar, comecei a dar muita aula ao mesmo tempo. Né? Aula de quê? Na verdade, eu entrei dava aula no primário. Então, eu dava aula todo dia, das 2 às 6. Mas das 2 às 5h30? Uma às 5h30, particular. Uma escola particular, entrei lá como auxiliar e logo virei professor primário, 4º ano primário da época. Então, era o dia inteiro, um período inteiro. E tinha que corrigir muita lição de casa dos alunos, tal. Trabalho danado. E aí, assim, a faculdade ficou meio fazendo noturno, não era um aluno muito aplicado, não, né? Muito seletivo em termos do que eu fazia, eu ia meio que empurrando com a barriga, né? Fazia 2 matérias, digamos assim, sérias por semestre, que eu realmente frequentava. O resto eu dava um jeito, assinava a lista, sumia, tinha um amigo que dava um jeitinho e tal, e fui empurrando com a barriga, não tinha... naquela coisa, não sabe muito bem para onde vai, o que quer fazer e tal, né? E não tinha, nessa hora, assim, não tinha pretensão de seguir carreira acadêmica, acho, não tinha, né? Isso era muito claro no curso das Ciências Sociais aqui, a divisão que se formava entre os alunos, logo no início, entre aqueles que pretendiam seguir a carreira acadêmica e os que não. Você ainda não tinha um sistema de entrada por exame, era ainda um sistema de orientador, quem selecionava os alunos. Então era um processo de cooptação muito claro, né, que era formar. Então o aluno que queria fazer pós-graduação tinha que colar em um professor. Muito cedo, como piada, tem que carregar muita pasta de professor, né? Muita a mala do professor. Então, aquele sistema ainda tinha tido já a reforma universitária, não tinha mais cátedra, mas a coisa era meio esse sistema de cooptação e de muita proximidade. Quem fazia no noturno, por exemplo, já não tinha essa era o pessoal que fazia mais no vespertino. Não que eu não conhecesse as pessoas, alguns dos meus amigos, né, das minhas relações, estavam dentro desse mundo, mas eu estava me movendo fora desse padrão. Né? Algum professor te marcou sim, especial? Como é que sim. Tinham grandes professores aqui, assim, que era um excelente professor, assim, aí eu tinha essa seleção, assim, por professor, eu ia fazer os cursos, tinha muita optativa, né? Então você fazia o curso meio assim, o que esse cara está dando, você ia atrás. Então, mas à noite são todos que davam? É sempre assim, aqui é sempre espelhado, né? Deu de tarde, tem que dar de noite. Um grande professor era o Juarez Lopes Brandão, baita professor. Então eu tive Política 1 com ele, e assim, no primeiro semestre. Aí, se o Juarez dava um curso, eu ia atrás. Até na pós-graduação eu fui atrás dele também. Eu fiz 2 cursos com ele na pós-graduação. O Juarez era um grande professor. E um outro cara, assim, um outro professor que me influenciou muito, que eu gostava muito, que tive boa relação, que também depois na pós-graduação voltei a estudar com ele, é o Carlos Estevão Martins. Que não era um cara muito fácil, né? Mas quem eu admirei, eu tenho uma admiração pelo trabalho dele inacreditável. Um dos caras mais inteligentes que eu já conheci, mais criativo, mais impressionante. Então fiz 2 ou 3, acho que fiz 2 optativas com ele, né, que me marcaram muito. Né? Ele era um cara completamente indisciplinado, idiosincrático, mal-humorado, mas um baita de um intelectual. Né? Um baita de um intelectual. Então eu fiz curso com ele na graduação. Né? Agora aqui, assim, a graduação era muito
dizer que era teórica é um exagero, né? Mas era assim, muito livresca, né? Muito voltada para ler textos, né? E para a análise exegética dos textos. E muito marcada pelo marxismo ainda, né? Que era uma coisa que era uma crítica do marxismo, uma tentativa de crítica renovadora do marxismo, mas que ia sempre por novas ondas e por novas críticas, né? Sempre estava surgindo uma nova versão da crítica, né? Isso que é Gramsci. Desse tipo de coisa. Vai indo, né? Aí Gramsci, depois Thompson, e vai sempre chegando uma... Né? Então, era Perry Anderson, né? Era a renovação, depois vem Gramsci, depois vem Thompson, e vai sempre nessas modas, né? E nessa... tratamento sempre e sempre tendo como referência algum texto, e você aprendia a comentar texto. Era um treinamento muito incrível, do qual até hoje eu não consegui me livrar. Né? Eu começo a escrever, eu começo a fazer exegese de texto, né? E comentar texto, ir na lógica do e texto. A aula, basicamente, era a discussão de um texto. De um texto. Perguntavam o que é que acharam do texto e discutiam. Tem diferentes tipos de professor, mas em geral, muito essa história de seminário e de acompanhar o texto e fazer comentário interno ao texto e desmontar o texto. E você desmontava o texto, não montava patavina nenhuma, né? Então, e isso era muito paradoxal, porque esse é o momento de abertura e de redemocratização. E isso não passava aqui nada. Nem nas ciências sociais. Nada. Impressionante. Né? Você não tinha um curso de atualidades, digamos assim. Então, o único curso que eu fiz que tratou de coisas relacionadas à política brasileira, assim, concreta, que estava ali rolando, foi um com o Carlos Estevão Martins. Aí acho que ele estava, hoje eu acho, né, que assim, ele estava fazendo aquele famoso artigo dele com o Sebastião sobre a abertura, né, estava lendo aquelas coisas, e ele botou a gente para ler o Carlos Castelo Branco. Falou, esses caras, aí vai ler esse dicionário, ver o que está acontecendo ali. Né? Puta, que é isso, né? Totalmente diferente, né? Acho que, assim, que eu me lembro, assim, foi um dos poucos cursos que eu tive que... Essa mobilização, atuação política ou cívica era separada. Mas mesmo assim, no movimento estudantil, o que a gente fazia? 2 minutos depois, eu estava montando um grupo de estudo para ler Gramsci, para ler não sei o quê, e aí, assim, toda ação política tinha que ser derivada de uma teoria política, teoria marxista da política e de como fazer, né? Então era Mas ciências sociais, alguém ensinava a ver? Não, tinha sociologia. Né? Mas sociologia era os 3 porquinhos, né? Essa coisa clássica e tal. Mas eu nunca, assim, como eu te disse, né? Eu fui muito seletivo e tinha que juntar a minha vida prática com conseguir fazer a graduação. Fui empurrando, assim, preciso de um diploma. Né? E aí depois antropologia eu nunca me interessei, praticamente não fiz os cursos de antropologia, eu sobrevivi. Né? Sociologia eu tinha interesse, mas não dava o clique, a ficha não caía, nunca curtia, nunca peguei para valer. Né? Sempre, daí quando começou, né, primeiro e segundo ano eram as básicas, daí a partir do terceiro e quarto você só fazia optativa. Né? Aí optativa era só política. Né? Só os professores de política. E você gostava do que de política? Teoria, filosofia? Não, eu tinha essa coisa que eu gostava da coisa prática, eu queria ir para a coisa prática, não queria discutir política brasileira. Né? Tinha essa... Mas não tinha muito pouco, quase nada, né? Então eu sentia essa carência, né? Essa falta. Né? Pesquisa na graduação era comum? Hoje tem muito de pouco, bolsas de iniciação? Muito pouco.
aí era esse sistema de que o aluno ia se juntando com o professor, ia lentamente sendo assimilado ao grupo de pesquisa do professor, ia ganhando um status diferenciado. Tal. Então, porque aí a minha história é essa, eu virei professor primário, depois consegui uma promoção, arrumei um emprego como professor no ginásio, né, saí dessa escola primária, fui para o ginásio, comecei a dar aula em colegial. Aí falei, bom, eu vou para essa carreira aqui. Eu estava achando que eu ia ser professor e estava pegando aqui para ter formação. Né? Mas aí quando eu estou no último ano estou indo para o último, acabando aqui a minha graduação, que aí eu fiz em 5 anos e meio, por aí, né? Eu fiquei um tempo desempregado. Eu virei um ano que eu briguei na escola, fui demitido em dezembro, aí você não acha um emprego, que já está tudo fechado. Então aí eu fiquei em desespero, o que eu vou fazer da minha vida, né? Esse daqui não é o negócio. Aí eu estava acabando. Com teus pais? Ainda estava morando. Não, eu tinha saído de casa já, porque eu tinha um bom emprego nesse ano, estava ganhando bem, aluguei uma casa, mudei, estou ainda acabando a graduação, e aí amargo o desemprego. Dizem que desemprego é uma experiência na vida de qualquer pessoa marcante. Para mim foi. Porque eu virei o ano procurando emprego, sem emprego, né? E aí dá um vazio, né? Você está trabalhando, trabalhava o dia, né? Tinha um período e meio, digamos assim, dando aula, outro período eu vinha aqui para a escola, para a faculdade de noite, né? E de repente você está só na faculdade de noite. Deu um vazio na minha vida ali, né? E procurando emprego. E não achando. Aí eu falei, puta, esse negócio aqui não vai dar certo, não. Aí lá para... Foi o quê? Foi na Bacia das Almas. Já era abril para maio que eu arrumei umas aulas para dar. Aí arrumei aula no Objetivo, que é, né, um cursinho, que é uma linha de montagem. E ainda arrumei assim, geografia, da qual eu sabia nada, né? Então eu decorava a aula e ia lá e dava aula, mas ia uma linha de montagem, um negócio totalmente surreal. Eu nunca fui submetido a experiência tão surreal quanto da aula no Objetivo. Mas aí eu dava também passei a dar uma quantidade de aulas estratosférica, eu dava 30 e tantas aulas por semana, sendo que 20 e poucas eram a mesma. Eu repetia 20 vezes por semana, 50 minutos, a mesma aula. E no Objetivo você tem que dar a mesma aula, você não pode variar, porque a prova é unificada. E se a tua classe reclamar que não teve a matéria que caiu na prova, você está despedido, porque o Objetivo vai ter que fazer outra prova e vai ter um puta prejuízo. Então você está numa linha de montagem. Então eu falei, aqui não vou. Aí foi que eu falei, bom, vou tentar outra, reorientar, bom, talvez a carreira acadêmica. E foi muito pragmático, né? Um amigo meu, daqui da graduação, né, que estava fazendo, que fez graduação, boa parte da graduação comigo, tinha feito, ele tinha acabado antes, porque era um aluno regular, um aluno normal, né, não era tão indisciplinado quanto eu, tão cheio de outras atividades. Ele já tinha concluído e tinha ido para o mestrado em Campinas, onde a entrada já era por programa, por seleção. Era uma universidade nova. Era uma universidade nova, mais moderna, né? E tinha, por colocação na entrada, você poderia receber bolsa CNPq CAPES, dependendo da sua colocação. Então ele tinha uma bolsa. Falei, opa, aí está um emprego, aí está uma possibilidade, né? Mas aí mesmo nesse período, quando eu falei, bom, então vamos tentar a coisa acadêmica, que nunca tinha deixado, eu tinha interesse, eu estudava, as coisas que eu gostava, os cursos, né, como eu disse, fazia dois cursos pelo menos por semestre que eu me aplicava, sempre ia bem, tinha 9, 10, era... Mas você não chegou a criar com nenhum professor um vínculo que permitisse esse ingresso então, aí eu, por exemplo, tutelar, quase que era tutelar.
o Carlos, eu fui conversar com o Carlos falou, eu não tenho vaga. Né? Aí nessa mesma época eu estava fazendo um curso com o Guilhom. Né? Ele estava indo bem no curso com o Guilhom. Aí eu fui falar com o Guilhom. Eu falei, não tenho vaga. Ele falou, não é assim, filho. Tem que gramar. Então tem que carregar. Vamos, fica aqui no meu entorno. Aí até depois eu acabei nesse mesmo ano, no final do ano, fazendo uma pesquisa com ele. Foi a primeira pesquisa que eu fiz, que eu trabalhei com alguém, mas tinha essa coisa, você tinha que ficar ali. Ele só ia me pôr para dentro, porque também era uma baita responsabilidade para o orientador nesse sistema. Ele põe para dentro o cara, aí é móveis e utensílios dele. Eu chego lá e falo, quero que você esteja orientando, e sou uma mala sem alça, o cara vai ficar comigo travando uma vaga, ele tem que me tirar meu melhor. Então, eles tinham também uma razão de ser, de precisar dessa aproximação. Então, eu, quando vi que esse negócio de ser professor secundário era uma furada e que eu tinha que achar uma carreira melhor para mim, e que a coisa acadêmica apareceu como uma possibilidade, então eu tinha essa possibilidade de Campinas, falei, mas também vamos tentar aqui a USP, né? Mas a USP, quando eu refiz o plano de voo, já era tarde, eu tinha que ter ficado mais próximo dos professores, né? E mais ter tecido essas relações. Na Unicamp era para o concurso, mas lá se inscreve, pega, faz e entra. Né?